Vamos abrir primeiro em Colossenses capítulo 3 e depois em João. Colossenses capítulo 3, verso 16. Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. João, capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez curvamos nosso coração diante de Ti. Nos alegramos e Te damos graças porque temos visto que a Tua graça se renovou em nossas vidas nesse dia. Deitamos, dormimos e nos levantamos porque o Senhor nos sustentou e sustentou a todos aqueles que também cooperaram, que trabalharam, não dormiram o suficiente. Nós pedimos que nessa manhã o Teu Espírito seja abundante conosco. A Tua graça, a Tua unção, a vida do Senhor na palavra renova as nossas forças, renova a nossa mente, enche-nos do Teu Espírito da palavra, de sabedoria e de revelação. Ó Senhor, entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Nós somos 100% incapazes de Te ouvir, compreender, Senhor, mas confiamos no ministério do Teu Espírito, que abre os nossos olhos, que fala e que revela a Tua palavra. Oramos e encomendamos todas as coisas a Ti, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Nós estamos falando das faces da palavra de Deus, mas como estamos num ambiente muito heterogêneo, com pessoas de diferentes idades, e contextos, e localidades, e experiências, então às vezes o Senhor nos conduz a alguns assuntos que seriam até mais voltados para uma reunião da igreja, mas que precisamos, com a graça do Senhor, entrar naqueles pontos que possam ser de ajuda prática, de nos levar a conhecer o Senhor. Ontem falamos um pouco da relação entre a oração e a palavra. E a igreja, no começo, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E que a nossa deficiência, a nossa debilidade está em enfatizar um desses aspectos e não os outros ou um outro, ou ter uma preferência por algum deles e assim sermos enfraquecidos. Nesse quesito, a questão da oração mesclada com a palavra revelada, ela é essencial. E nós precisamos, com a graça de Deus, voltar a esse encargo de não apenas termos um estudo bíblico, de não apenas lermos a palavra ou os livros. Isso é muito importante, são ferramentas para nós. Mas tudo isso deve nos levar a encontrar a mente do Senhor para a nossa realidade, para a nossa cidade, para a nossa vida cristã e para o contexto que nós estamos vivendo. O Senhor falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aquela palavra no original é rema, é aquela palavra que Deus revela do Logos. Nós temos a palavra escrita, precisamos conhecer a palavra escrita, precisamos ser constituídos por ela. Mas ao mesmo tempo, essa palavra, nós precisamos chegar a ela com o objetivo de encontrar o alimento para aquele dia, para aquele momento, para aquele tempo. Muitas das vezes estamos cheios de conhecimento, mas famintos, empobrecidos, fracos. E o Senhor quer abrir os nossos olhos. Precisamos de uma palavra viva do Senhor. Toda a palavra do Senhor é a verdade. Mas Pedro usou uma expressão tão graciosa.
ele fala da presente verdade. Embora toda a Bíblia seja verdadeira, existe aquele aspecto que o Senhor quer falar conosco, que se torna uma verdade habitante em nós, que governa, que encabeça, que dirige, que molda, que sustenta. E como nós precisamos encontrar a mente do Senhor para o momento que nós estamos. Nesse texto especialmente, nós vimos que em Colossenses está escrito: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Essa palavra é o Logos no original, é toda a palavra de Deus, é todo o pensamento de Deus, é aquilo que especialmente o nosso Senhor falou, as palavras que o nosso Senhor falou para nós. Então o Senhor nos deu uma mente, nos deu um ser capacitado com habilidades, com dons, com funções para podermos memorizar a palavra de Deus, para podermos ter a palavra de Deus conosco. Uma das funções do Espírito Santo é nos fazer lembrar a palavra. Mas como ele vai nos fazer lembrar aquilo que nós nem mesmo temos como conhecimento, como informação. Então, uma das responsabilidades da igreja, segundo Colossenses 3,16, é a palavra de Cristo habitar em nós. Irmãos, se a palavra do Senhor não habita em nós, o que habita? Então, às vezes, nossa vida está cheia de muitas coisas. Uma das coisas que nós precisamos nesses dias é nos voltar ao treinamento da palavra. Nós precisamos ter a palavra não apenas na Bíblia, nós precisamos ter a palavra habitando dentro de nós. Como é importante memorizar as Escrituras, ler as Escrituras, recitar as Escrituras, não deixar aquele texto da Bíblia até que aquilo se torne claro para nós. Lembra-se quando alguém faz aquele cimento, uma calçada, um piso, e está fresquinho, você pode chegar ali com um dedo, com um pedaço de pau, escrever seu nome e a data. As crianças gostam muito de fazer isso, né? Mas depois que ele fica seco, aí já era. Já está escrito, só você quebrar e fazer de novo, né? A mente é assim, e Satanás sabe disso, especialmente das crianças e dos jovens. Nossa mente, quando jovens e crianças, é como um cimento fresco. Se os pais não são homens e mulheres da palavra, se a palavra não permeia a nossa casa, se a palavra não permeia a vida da igreja, mas outras coisas permeiam, o que está permeando ou enchendo o nosso ambiente é aquilo que será escrito na mente das crianças e dos jovens. A igreja também é assim. Se não é a palavra do Senhor nesse momento fresco que Ele nos dá, outras coisas Satanás vai usar para substituir a palavra de Deus. E chega um tempo, irmãos, que nós queremos mudar essas coisas, mas a mente está como um cimento endurecido. Então nós precisamos do poder do Espírito Santo, para o Senhor mudar a nossa mente ser renovada. A nossa mente precisa ser transformada pelo poder da palavra viva. Aí sim haverá mudança de comportamento, de atitude, de vida com Deus. Por que muitas vezes a igreja não entra num nível mais maduro? É porque a mente está atrofiada. Então existe uma batalha de Satanás terrível contra a mente, ou na mente. A mente é um campo de batalha. Nós precisamos voltar a essa disciplina de termos uma vida de devocional com o Senhor, uma vida de oração e uma vida na palavra. Nós conseguimos ver a horas uma boa televisão, um bom filme, um bom jogo. Mas se você decidir diante do Senhor, com a graça do Senhor, de ler a Bíblia todos os dias, nem que seja 15 minutos, você vai ver que vai acontecer uma grande batalha, uma grande luta. E aí nós precisamos ter cuidado com isso, porque às vezes somos um povo que não lemos a palavra, e também somos um povo que não oramos. E como queremos que o Senhor avance conosco? Fica complicada essa situação. Então precisamos voltar às raízes. O que realmente o Senhor colocou? Essa questão do devocional, da vida com Deus, ela é tão crucial. Poderíamos pelo menos classificar 5 pontos essenciais para que o Senhor encontre ambiente da gente crescer. Em primeiro lugar, sobre devocional, o Senhor falou, quando você orar, o que o Senhor falou para a gente fazer? Entra no teu quarto e ore em secreto ao Deus que te vê em secreto, ao nosso Pai. Em primeiro lugar, irmãos, essa vida de secreto.
uma vida oculta com Deus, uma vida de devocional. Nós já acordamos corrido, envolvido com tantas coisas e perdemos esse momento mais essencial, quando a nossa mente não está ainda cansada, envolvida com contas, com compromisso, com tantas coisas. Esse momento da manhã é comparado àquele maná que o Senhor mandou lá no deserto. Se você acordasse cedo, poderia comer o maná. Mas se você levantar depois que o sol se levantou, o maná derretia e você não conseguiria comer. Então existe fartura na presença do Senhor pela manhã. Claro, o Senhor é farto em todo o tempo. Mas começar o dia sem a vida com Deus é como um soldado ir para a guerra sem armadura. Ele está despreparado. Então, em primeiro lugar, irmãos, precisamos voltar ao devocional diário com o Senhor. Uma vida de oração e uma vida na palavra. Essas coisas são alimento, mas também são proteção. Nosso espírito fica aberto para o Senhor falar conosco. Em segundo lugar, a família. Como precisamos restaurar o altar da família. Não faz muito tempo, talvez uns 20 anos mais ou menos, 30 anos, mais uns 20 anos, as famílias eram mais paternalistas. Os pais sentavam naquela cadeira mais central da mesa e os filhos ao redor comiam juntos. Ouvia o pai, conversava, discutia coisas. Quase ninguém tinha televisão, nem telefone, nada disso. Computador então nem existia. Mas, irmãos, depois que a televisão chegou, depois que o celular chegou, depois que o computador e a tecnologia e esse mundo globalizado, quando a gente menos espera, a família está ao redor da televisão, está ao redor do computador, está ao redor do trabalho. Nós perdemos aquela base da família. E só em estar junto com marido e mulher e os filhos na mesa já é um tesouro diante do Senhor. Sustenta a base da família. Mas, irmãos, quando a gente tem a palavra de Deus na família, nem que seja uma vez na semana, já seria muito pouco. Mas esses momentos da família estar diante de Deus, ou de marido e mulher orarem juntos de vez em quando, por questões práticas que envolvem a família, questão dos filhos, questão de trabalho, questão de faculdade, questão de dificuldade financeira, de planos, de projetos. Quantas coisas nós estamos sendo confrontados e precisamos orar. Mas, no lugar do altar do Senhor na família, nós temos um bezerro dentro de casa. Sem perceber, nos tornamos idólatras. A televisão se tornou um ídolo. Irmãos, hoje se acabasse a energia, durante uma semana, 10 dias, já pensou um jejum de celular, computador e televisão e telefone? Tem gente que não consegue ficar um dia sem essas coisas. Se pensar em 10 dias, é uma crise muito grande. É uma doença do nosso tempo. Pode usar tudo isso, mas a nossa vida não pode estar presa a essas coisas. Isso deve servir para glorificar o Senhor. É tão bom momento de lazer na família, né? Você vê um bom programa, mas o vício dessas coisas. Então, existe um programa na televisão, inclusive muito interessante, que diz assim: você é o que você come. Se você só come televisão e outras coisas, você é aquilo. No Velho Testamento fala de animais limpos e animais imundos. E existem alguns pássaros, como o urubu, que era animal imundo, porque ele come tudo que vem pela frente. Tem irmãos que são como lata de lixo. Tudo que Satanás coloca, até o Big Brother, se deixar a pessoa acompanhar. Isso é uma desgraça, irmãos. Isso rouba a vida do Senhor em nós. Então, em primeiro lugar, o altar individual. Uma vida em secreta com Deus. Quando marido e mulher acordar, aquele momento gostoso, ou os filhos: meu amor, você já orou? Você já teve o seu tempo com Deus? Não, então, por favor, antes da gente conversar as demais coisas, vai ter sua vida com o Senhor. A menos que você está doente, tem um projeto cedo, ou não dormiu à noite, né? Então você tem uma inconveniência, e nós não somos religiosos ou legalistas. Cada um faz o seu tempo com o Senhor. Mas muitas das vezes não temos uma vida individual com Deus. E aí está o segredo. Aí está o motivo porque somos tão fracos. Porque se a gente não cuida da raiz, não haverá fruta, a planta vai morrer. Existe um livro que eu vou indicar, ainda que infelizmente acho que só sobraram 2, chama-se Com Cristo na Escola de Oração. Raramente encontramos líderes cristãos da palavra que ensinam o povo de Deus a orar.
Nós temos lido muitos livros, mas será que sabemos orar? Será que somos um povo que temos habilidade na oração? E esse livro é um discipulado. Ele é bem assim, lições pequenininhas. Ele vai nos mostrando que o normal da vida cristã são duas coisas. Uma, ter uma vida de oração. Segundo, Deus responde a oração. Se o cristão não ora, ou se ele ora e Deus não responde, temos uma normalidade. A vontade de Deus é responder todas as nossas orações, desde que as nossas orações estejam alinhadas com a vontade dele. Então, se hoje nós não oramos, ou se oramos e não temos resposta, nós estamos doentes. Esse é o problema da raiz. O irmão Andrew Murray, que foi um missionário sul-africano, Deus usou ele para plantar muitas igrejas, iniciar um centro de treinamento para jovens. Ele escreveu cerca de 240 obras, porque ele cria no poder da literatura, da palavra escrita. Depois de muitos anos servindo o Senhor, ele entendeu o seguinte: se o povo de Deus não cuidar da raiz da vida cristã, que é o devocional, não é bem o horário da manhã, mas é a vida secreta com Deus, todo o trabalho perdido. Pode entender Apocalipse, arrebatamento, escatologia, todos os livros da Bíblia. Pode ter tudo. Se não tivermos uma vida com Deus, o Espírito Santo fica impedido de trabalhar conosco, porque o canal do homem, que é o espírito humano, o canal de Deus, Satanás conseguiu bloquear. Então, irmãos, como está a nossa vida com o Senhor? Esse é um ponto importante. Segundo lugar, a questão da família. Precisamos ter uma vida de oração em família, pais conversar com os filhos. Não precisa ser só naquela hora da reunião. Sai junto, compartilhando, conversando. Precisamos voltar para a família. Em terceiro lugar, o Senhor falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Lembra que eu comentei em uma das mensagens de que, embora somos membros do corpo, mas somos membros individualmente ligados a outros, especialmente ligados a outros. Muitos irmãos falam que estão vendo o corpo, são membros do corpo, mas não estão ligados a ninguém. Eles não têm compromisso com ninguém. Eles não prestam conta a ninguém, eles não tomam conselho com ninguém. Quando você menos espera, já tomou uma decisão. Ele saiu de uma empresa e foi para outra. Ele é livre. Livre? Como assim livre? Ou não sabemos, irmãos, que porque somos membros, qualquer ação nossa que tomarmos fora da direção do Senhor vai prejudicar todo o corpo de Cristo e a família. Então as nossas decisões são muito sérias. Então o que a palavra do Senhor falou: onde estiverem 2 ou 3, em meu nome eu estou presente. Então a Bíblia fala da base de 2 ou 3. A vida em secreto, a vida na família, e cada homem e mulher deveria ter pelo menos 2 ou 3 irmãos que fossem íntimos. Essa conversa de falar, eu amo todos os irmãos, não é verdade. Você pode amar-se no sentido genérico, mas aquela intimidade de ser amigo não é verdade. Relacionamento confiável e sustentável é com o tempo. O Senhor nos vinculou a algumas pessoas, e essas pessoas Deus usa como aqueles membros que estão ligados conosco, para orar, para nos corrigir, para aconselhar, para interceder, para abrirmos o coração, para chorarmos junto no momento da nossa dor. Tem irmãos que não tem ninguém confiável. Parece que ninguém serve para ajudar. E a Bíblia fala que aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Ele se insurge contra o verdadeiro conhecimento. Se o grão de trigo cai e não morre, o que acontece com ele? Por que você está sozinho? Porque o ego é muito grande, ninguém consegue chegar perto. Os irmãos não me visitam. Não é bem isso. É porque você não semeia. Você quer só colher. Então, irmãos, 2 ou 3. Quantos irmãos chegam no momento de crise espiritual, ou o casal chega no momento de crise? Como não há esse nível de relacionamento, então você nunca está protegido, e quando entra em crise, o inimigo consegue te derrubar. Você não tem a quem recorrer. Mas não espera ter problema para você construir esses relacionamentos. Ou seria como uma igreja local que está indo bem, mas ela não recebe ajuda de nenhum ministério maduro para servir, para aconselhar, e não tem vínculo com outras localidades. Quando vem uma crise local, irmãos, a quem vai recorrer? Ela está sozinha, ela está isolada. Então, quando estamos muito bem, individualmente, como família ou como igreja, toma cuidado. Porque esse é o momento de você plantar
na graça do Senhor, com a graça do Senhor, relacionamentos sólidos de comunhão e de vínculo. Porque se um dia vier o dia mau, e segundo Efésios 6, sobre a batalha espiritual, o dia mau virá. Você não estará sozinho. Tem uma passagem que é a única vez que aparece isso na Bíblia, em Deuteronômio, diz o seguinte: quando você construir uma casa nova, farás nela um parapeito, para que se alguém cair lá de cima, Deus não requeira da sua mão o sangue inocente. A casa nova tem que ter um parapeito. Então o casal tem que ter um parapeito. Nossos filhos têm que ter parapeito. A igreja local tem que ter parapeito. Os irmãos que estão mais à frente têm que ter parapeito. O que é o parapeito? Se não proteção. Que nos guarda e que nos protege. Então a comunhão, os relacionamentos servem como parapeito. Há outros elementos. Nós estamos falando inicialmente de comunhão. Então, irmãos, 2 ou 3. Quem são aqueles membros do corpo que o Senhor colocou ao seu lado? Sabe aquele momento que estamos numa luta que nós não conseguimos resolver sozinhos? Esse é o momento de 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3. Tem hora que o Senhor está com você sozinho. Entra no teu quarto que teu pai que te vê em secreto te ouve. Mas tem nível de oração, de batalha espiritual e de crise também, que nós não conseguimos resolver sozinhos. E às vezes Deus permite isso, para tratar com o nosso individualismo, para nos levar à dependência uns dos outros. Esse é o momento de 2 ou 3. Você já reparou que o serviço na igreja também deveria ser assim? Tem irmãos que não conseguem servir junto com outros. Isso é um problema muito sério. Nosso serviço não terá sucesso se não for na base da comunhão. Nunca sirva sozinho. Você sempre terá pelo menos 2 ou 3 irmãos que Deus colocou para complementar. Mas se você não consegue encontrar esses irmãos, vá diante do Senhor. Pode ser que o problema esteja com você. Já encontrei irmãos que falam: irmão, os irmãos são tão fraquinhos, são tão pequenos, assim, não sei, eu não encontro ninguém à altura para mim ter comunhão e tal. Meu Deus do céu, será que ele está tão alto assim? Eu espero que não seja aquela altura que o inimigo falou: eu subirei no alto monte do Senhor. Aquela altura que a pessoa vai subindo no orgulho e ele olha lá de cima, critica todo mundo, vê a fraqueza de todo mundo. Uma vez alguém me ligou, eu morava no Rio, e falou o seguinte: Gerson, eu estou querendo me mudar para aí. Ué, mas por quê? Não, porque vocês são uma igreja mais madura, né? Uma liderança sólida, um diaconato que funciona. Não tem problema. Aqui onde eu estou, irmãos, Deus está me mostrando as fraquezas dos irmãos mais velhos, dos anciãos. Não dá para ficar aqui não, tem muito problema. O que você acha? Eu falei: olha, segundo a palavra do Senhor em Coríntios 12 a 14, o Espírito Santo repartiu os dons e a manifestação do Espírito Santo é dada para aquilo que for útil. Se é Deus que está te mostrando, não é para você vir para cá, é para você servir os irmãos. Agora, irmão, eu receio de uma coisa. Quando Deus nos mostra algo, Ele nos dá um coração de misericórdia, um coração compassivo, um coração de oração, que você desce para servir. Você tem que encorajar os irmãos olhando para você não cair na mesma tentação. Agora, o inimigo também mostra coisas. E quase sempre são mentiras e engano. E mesmo que mostre fraqueza, é para você dividir, acusar, se rebelar. Quantos irmãos vê as coisas e sai falando e semeando morte para os outros? Eu falei: então você pesa se é o inimigo ou se é o Espírito Santo que está te mostrando. Mas eu não creio que é para você vir para cá. Então, infelizmente, existe esse tipo de coisa. Se o Senhor te plantou numa localidade, você não pode ser leviano. Você tem que levar isso muito a sério com Deus. Você não pode se mover de qualquer maneira. Ali é uma escola. O Senhor nos colocou em 2 ambientes que no começo é tudo perfeito. E com o tempo você vai ver que não é tão perfeito assim. Porque é um processo de quebrantamento. Casamento e igreja. Todo mundo casa para ser feliz. E eu falo com as minhas 3 meninas, né? Eu até brinco, eu comprei um Rottweiler, tá grandão, um bezerro. Na hora que você encontrar um moço que quer casar para ser feliz, eu solto o Rottweiler em cima. Porque isso é um engano, irmãos. Ele vai fazer da moça uma escrava. E se a moça quer casar com um homem simplesmente para ser feliz, é um outro engano. Devemos casar para a glória de Deus. Porque Deus tem um propósito na família. Não há felicidade se o Senhor estiver do lado de fora.
Claro que Deus quer que sejamos felizes, mas é uma felicidade na verdade, no propósito dele. Então, nós viemos ao casamento para ser felizes, depois vem as crises. Será que eu casei com a pessoa certa? Porque não é possível. As coisas, eu falo A, ela fala B, eu falo I, aí não entende. O marido fala, onde que está aquilo? Está lá naquele lugar. Mas aonde? Está lá, vai lá que está lá. E vai lá e não acha, irmão. Mas não acha de jeito nenhum. Aí daqui a pouco vai a mulher, dá vontade de enforcar, mas não falei para você, está aqui, ó. É complicado esse negócio. Como é que pode uma coisa desse jeito? Então, irmãos, casamento, entre parênteses, tá? Casamento é uma armadilha de Deus para nos quebrar, para nos transformar na imagem de Cristo. É um ambiente de felicidade, de alegria, de contentamento, mas pode ficar tranquilo que a cruz está ali. Não se iluda com isso. E a igreja é a mesma coisa. Se você falar, eu quero achar uma igreja perfeita, na hora que você achar, você estragou ela. Tem um amigo meu chamado Jamê, um irmão querido, um servo de Deus, ele falou que um dia um irmão falou, não, chega, eu vou plantar a minha igreja. Do jeito que eu vejo na Bíblia, o Jamê falou, você pode. Você tem que cumprir 3 requisitos. Nascer da Virgem Maria, ou de uma virgem, pode ser outra virgem, mas você tem que nascer dela. Você tem que ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Se você cumprir esses 3 requisitos, você pode ter a sua igreja. Ele achou que a igreja era imperfeita demais para ele estar ali. Então, irmãos, igreja não é para você ser feliz. Não é para você alimentar o seu ego. Não é para buscar um ministério que fale melhor, mais calmo, ter um bom teclado. Não é, irmãos. Igreja é um ambiente para Deus nos moldar a sua imagem, a imagem do seu filho. E ter glória, ele quer um testemunho. Lembra que o Senhor fala que se o grão de trigo cair em terra, não morre e fica só. Mas quando você chega em Corinto, Paulo fala que nós somos uma nova massa, um novo pão. Às vezes somos só um bocado de grão de trigo que estamos juntos. Mas o Senhor quer tirar a casca desse grão de trigo. Depois você já viu um pilão? Você pega os grãos e põe ali. Quem já morou no interior sabe disso. Você pega o arroz, joga tudo com casca dentro do pilão. E pega ali o soquete e fica batendo ali. Depois você pega e põe na peneira e joga para o alto, sacode para a palha e embora. Se ainda tem palha, joga o pilão de novo para socar. É assim que o Senhor faz conosco. Até a gente ser uma massa só moída. No começo todo mundo tem sua identidade, eu acho, eu penso, eu não gosto, eu aprendi assim, eu não concordo, eu não vejo isso na Bíblia, então você está cheio de eu. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter temor do Senhor. O que Ele fala, o que Ele diz. E é uma só massa, um só pão. É Cristo em nós. A esperança da glória. É como uma vitamina, Você pega aquelas frutas, tem laranja, banana, maçã, tudo tem a sua identidade, Amarelinho, bonitinho. Aí você pega aquilo aí, tira a casca, mete a faca, corta, joga no liquidificador. Quando você aperta o botão, acabou. É uma massa só. É uma vitamina. Aí você pode digerir aquilo. É isso que o Senhor está fazendo conosco. Então não pense que é o diabo. E mesmo que o diabo esteja atuando, é permissão de Deus. Ele não manda nada, não vai além do limite do Senhor. É um treinamento. Então, primeira instância, vida em secreto. Segunda, família. Terceiro, 2 ou 3. Quem são os irmãos que Deus colocou para a gente funcionar junto? Para a gente orar junto? E deixa eu falar uma coisa para vocês, por experiência. Quase sempre são aquelas pessoas que você não quer. Quase sempre é assim. Meu Deus do céu. Às vezes até um Judas Deus coloca perto da gente. Tem um livrinho ali, A Benção da Traição. Ninguém comprou, rapaz, quase ninguém. Aí eu achei um homem de fé ontem, falei, irmão, leva esse livro. Ele olhou o texto, acho que foi o Alex, Foi você, Alex? Olha lá, Alex olhou assim, A Benção da Traição, irmão. Eu falei, lê atrás da capa, Alex. Dá um voto de confiança, irmão. Aí ele pegou, Porque Jesus falou, Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da traição. Então, quem deu Judas para Jesus? Foi o Pai. 3 anos e meio, irmão, e ele sabia que era o traidor e não mandou ele se retirar. Foi Judas que criou o meio de Jesus ir para a cruz. Então, às vezes, Deus coloca uma pessoa do nosso lado para nos levar à cruz. Então, não tenta escolher quem vai ficar do seu lado. Se você for querer ser igual ao Senhor, um dia você vai ter um Judas do seu lado. Às vezes dentro da sua casa, no quintal, no ministério, na empresa, não importa. É a benção da traição.
Acho que vai vender bastante agora, viu, irmão? Tá R$10, está vendendo por 5, acho que eu vou botar R$10 agora para ter um lucro. Irmãos, leva isso a sério, não escolha. Você já reparou o jovem, adolescente, fala assim, rapaz, eu queria ter um cabelo enroladinho, a moça fala, mas o cabelo dela é liso. Aí faz aquela prancha, aquela coisa, né? O outro tem cabelo liso que é sem enrolado, que é enrolado que, sabe, nunca está satisfeito. A Bíblia fala, contentai-vos com o que tem. Ah, mas meu nariz é muito grande, e a barriga é grande, meu não sei o quê. Não, nós somos assim. Até o momento que a gente vai crescendo e fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor usa tudo, até isso aqui para nos quebrantar. A Jeanne Guyon, a Madame Guyon, ela era muito bonita, segundo a história da vida dela. E ela era alguém muito usada pelo Senhor, mas a beleza dela atrapalhava, porque ela chamava atenção. E ela começou a orar com Deus em relação a isso. Então ela sofreu de uma doença chamada varíola. Ela ficou deformada visualmente. E ela entendeu que isso também era o arranjo do Senhor. Não que ela ambicionou a doença, mas ela entendeu que isso fazia parte do processo de quebrantamento. Quando ela estava presa no cárcere, um dia ela falou, aprendi a amar a escuridão da prisão, porque ali eu vejo o brilho da sua face. Então ela amava qualquer ambiente que Deus colocasse em meio a sofrimento, desde que ela pudesse ver o Senhor. Então, irmãos, o caminho da vida cristã é um caminho de conhecer o Senhor. E Ele que vai escolher os meios. Esse 2 ou 3, irmãos, é tão importante, que ninguém pode caminhar sozinho. Sozinho você vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. É o cordão de 3 dobras que não se rebenta. Mas ai do que estiver sozinho, diz Eclesiastes, que se ele cair num buraco, quem vai levantar? Então, irmãos, não fique só. Procure amigos, procure comunhão. E se você encontrar alguém leal, que fala, mas lembra-se disso, o amigo não é o tapinha nas costas. O amigo é aquele que olha nos olhos e fala, olha, eu penso que nesse assunto você está equivocado. Você não está agindo correto nisso aqui. Considere-se diante do Senhor. Amigo é aquele que é amigo, que dá a vida. Então, irmãos, hoje é um tempo difícil, porque os relacionamentos são superficiais. Existem pessoas que colocam lá nas suas relações via internet, né? E tem 500 amigos. Aí um está lá no Japão, o outro está na Coreia, na China, nos Estados Unidos e tal. 500 amigos, ele só consegue falar via computador. Mas se você sentar olho no olho, irmão, como é que está isso aqui? Ele trava. Ele não consegue conversar. Essa é a nossa geração. As pessoas querem conversar por e-mail. Você mora bem ali, mas o irmão manda um e-mail para você. Que isso, irmão? Eu moro aqui, velho. Ah, irmão, faz tempo que eu estou querendo falar com você. Tivemos ajudando uma localidade e um dos irmãos falou que tinha problema com o outro fazia 30 anos. Irmãos, 30 anos na mesma congregação. É mais fácil mandar um e-mail, né? Mandar uma carta, qualquer coisa, um torpedo via celular, mas não tem comunhão. Ou é aquela comunhão superficial, está tomando a ceia junto, partindo pão, orando, fazendo as coisas, mas tem problema. Nós estamos doentes. Né? Que Deus tenha compaixão de nós. Então, uma pessoa isolada, isso é um problema. A cruz trata com individualismo. Então, queridos, esse terceiro ponto, 2 ou 3, quem são os membros que Deus colocou do seu lado? Você tem? Cuidado com isso. Olha para você, o seu corpo. Aonde está saindo a orelha? Na testa? Daria certo, Priscila, se você vê uma orelha saindo na testa do Jorge? Fala, que lindo. Acho que não ia dar certo. A orelha está ligada no seu lugar certinho, o nariz também, a mão. Então Deus coloca os membros ligados àqueles membros que formam o corpo de Cristo. Mas você quer escolher com quem você quer ser ligado. Ou então não vai ser ligado com ninguém. Isso é um problema grave, né? Então vá diante do Senhor. O Senhor vai nos orientar em relação a essas coisas. Né? E às vezes esses vínculos não são tão geográficos. Por exemplo, nós temos um irmão chamado Altivi, que é um amigo, o irmão tem um espírito de pai, e já conhecemos ele há muitos anos. Ele está distante lá no Paraná. A gente não vê ele todo dia, nem todo mês. Mas quando acontece um assunto que é de um nível maior,
Então nós sabemos com quem contar. Estou falando da minha experiência, que é a experiência do Roger. Então existem alguns irmãos que às vezes têm muito mais vínculo conosco do que irmãos que estão do nosso lado. Então nós contamos com eles em aspectos muito objetivos. Mas nós precisamos encontrar irmãos na nossa localidade para andar juntos. Eu já encontrei irmãos que falaram assim, irmão, Watchmania é muito amado, irmão. Que coisa. Eu, se eu vivesse lá na China, rapaz, como é que eu... Eu falei, olha, irmão, tenha certeza de uma coisa, você não aguentaria o Watchmania um dia. Eu vou te contar um pouco sobre os treinamentos do Watchmania com os irmãos. Quando o irmão ouviu o que o Watchmania ensinava, os irmãos teriam treinado, o olho dele arregalou desse tamanho. Então assim, você quer ser amigo do irmão lá na China, mas os irmãos que estão na sua cidade, você não tem vínculo. Não tem comunhão. Isso é anomalia, não é? Então, terceiro lugar, em relação ao altar, em relação a vínculo, 2 ou 3. Oração, comunhão, compartilhar. Você não vai abrir sua vida para todo mundo, né? Mas você também não encontrar ninguém para você repartir aqueles assuntos que realmente você percebe que você está morrendo, que a crise está aumentando, que o casamento está passando por problemas. Isso é uma deficiência. E Deus tem misericórdia de nós, né? Em quarto lugar, a igreja local. Se você realmente tem uma vida de devocional em secreto, isso deve produzir a vida da igreja na sua cidade. Irmãos, como é que tem irmãos que viajam, se dão bem com tantos irmãos em todos os lugares, mas não conseguem viver a vida da igreja na sua cidade? Isso é um problema grave, né? Deus nos plantou numa cidade. Então, a cidade, se estamos ali, entre nós deve haver um altar. O altar da oração, o altar da presença do Senhor, da comunhão. Tem irmão, eu uma vez fiquei surpreso. Eu tomava café, todo dia um irmão ia na minha casa durante um ano. 7 da manhã, mais ou menos, todos os dias a gente compartilhava e tal. Aí começamos uma reunião de oração lá em casa, ele começou a vir, um dia ele parou de vir. Falei assim, irmão, o que aconteceu? Você sumiu? Ele falou assim, irmão, eu consigo orar sozinho, mas esse negócio de orar com 4, 5, 8 irmãos, eu não consigo, irmão. E era um líder. Ele disse que não consegue orar com 2 ou 3 irmãos, só consegue orar sozinho em secreto com Deus. E parou, nunca mais apareceu na reunião. Aí um belo dia ele falou assim, olha, se esse ano eu não tiver uma oportunidade na liderança, eu vou abrir uma empresa. Eu falei, como é que é? Ele falou, eu vou abrir uma empresa. Vai, irmão, então realmente você tem que abrir uma empresa. Eu queria administrar a igreja como se fosse uma empresa. Não entende esses vínculos de comunhão, de serviço. E às vezes as coisas são assim. Então, se a nossa comunhão entre família, com 2 ou 3, que também tem uma questão, existem pequenas seitas dentro da igreja. É aquele grupinho de 2 ou 3. Você só vê os 3 juntos. Mas eles não têm comunhão com mais ninguém, irmão. Parece que nem são da igreja, são extraterrestres. De vez em quando eles aparecem, sabe? Parece que eles ofertam para ele mesmo. Não, você não está ofertando? Pô, eu dou para ele, ele dá para mim, a gente compra um hambúrguer, compra coisa junto. Eles não são da igreja local, não. É uma seita dentro da igreja. Você já reparou quando nós temos encontros? Aí aqueles irmãos são da mesma cidade. Eles se vê quase todos os dias, toda semana. Aí quando vem para o encontro, fica aquele grupinho. 4 dias aquele grupinho, irmãos, é o momento de você ter comunhão, de encontrar outros irmãos, de compartilhar, de somar. Mas é uma seita. É uma coisa complicada. Isso não é comunhão. Isso é a normalidade. Você procura aquelas pessoas e satisfaz o seu ego. Não tem nada a ver com comunhão. Comunhão está muito além disso. Tem que ter cuidado com esse ponto. Então existe a questão do altar na cidade, que é a questão da igreja. A igreja precisa encontrar a vontade de Deus juntos. Às vezes nós sabemos a vontade, achamos que sabemos a vontade de Deus para nós individualmente, mas essa vontade não se encaixa no corpo local, então temos um problema. O termômetro é a igreja local. O que o senhor está fazendo na sua cidade? Você sabe o que ele está fazendo lá nos Estados Unidos, na Colômbia, lá em Salvador, lá em São Lourenço, mas o que ele está fazendo onde você mora? Irmãos, eu li um livro do avivamento na cidade tal, no país tal, sabe tudo o que está acontecendo lá fora. O que o Espírito Santo está falando na sua cidade? Você sabe? Porque se você ouvir o que ele está falando, nós vamos procurar viver uma vida de corpo na nossa cidade.
Então esse seria o quarto aspecto. E o quinto aspecto, uma igreja local tem que se mover com as igrejas na região ou no contexto geral. Se somos uma igreja local, que temos vida, temos comunhão, mas estamos isolados dos demais irmãos, também pode virar uma seita local. Então o Espírito Santo sempre vai vincular a igreja com ministérios que, embora não sejam irmãos que vão exercer governo na igreja local, porque eles são de fora, mas são como pais espirituais que vão nos ajudar no aconselhamento, na provisão da palavra, vão nos socorrer no momento da luta. E nós temos localidades ao nosso redor para aprender a viver juntos. As igrejas, no princípio, se moviam juntos, na vontade de Deus para a região. Por isso que Paulo fala, as igrejas da Ásia, as igrejas da Macedônia, as igrejas na Acaia, que eles aprenderam a viver juntos. Então, irmãos, por que às vezes temos graves problemas como igreja? Falta altar individual, uma vida em secreto. Quando você encontrar um irmão, pelo menos uma semana, tenta fazer isso. O irmão fala, paz do Senhor. Não, antes de paz do Senhor, como é que está o seu altar? Aí você vai ver se ele vai rir para você. Alguns vão rir, outros não. Ô irmão amado, sim, eu sou amado, mas como é que está a sua vida no seu quarto? Ah, não tem quarto. Então vai para o banheiro, irmão. Vai para a laje, cava um buraco, não importa, mas como que está a sua vida com Deus? Se não, irmão, tem irmão que quer compartilhar a palavra, quer testemunhar, quer tocar, quer ser líder. Mas como está a sua vida em secreto com Deus? É assim que tem que ser. Com nossos filhos também deve ser assim. O filho vem dar um beijo, pai, posso ver esse filme, esse jogo? Pode, filho. Mas como que está a sua vida em secreto? Bom, pensando bem, quer dizer, nos últimos 7 dias, pronto, já perdeu, já foi. Que o Senhor nos ajude em relação a essas coisas. Amém, queridos? Desculpa abrir esse parênteses, mas se a gente não voltar para as raízes da vida da igreja, da vida com o Senhor, então, irmãos, nosso encontro para que serve? Tem que nos levar de joelho diante do Senhor, ao temor ao Senhor. Muitas das vezes, irmão, o ministério da palavra não flui numa cidade, porque o nosso espírito está morto, ou amortecido, seria a palavra mais correta. Então a palavra ela não pode fluir, o Senhor não encontra ambiente para ele trabalhar conosco. Então que o Senhor realmente nos ajude, né? A igreja se mover na região. Não, quando a gente fala igreja, mas a gente nunca fala denominação. Fala com os irmãos em relação ao corpo de Cristo. Né? Se o Senhor guiar, sim. Mas tem que ser a direção do Senhor. Tem que estar diante do Senhor para o Senhor dirigir. Não pode ser uma coisa, vamos lá, vamos fazer que o irmão falou para fazer. Eu não falei isso. Eu falei que nós precisamos buscar no Senhor um nível de comunhão extra-local. É Ele que vai guiar essas coisas, né? Então, queridos, que o Senhor nos ajude nesse particular. Amém? O Senhor nos ajude, porque esse é um assunto muito sério. É fundamental. Que Ele tenha compaixão de nós. Voltando onde nós estávamos, Colossenses fala, Colossenses 3,6, do Logos habitando em nós. Colossenses 3,16. Então a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Não adianta correr. Não adianta cada um dar uma palavra, cada um fala uma coisa, no outro dia outra coisa, outro livro. Não, irmãos. Precisamos considerar o que o Senhor está nos entregando para a gente se aprofundar. E aquilo habitar, sermos constituídos pela palavra do Senhor. Amém? Esse é uma palavra objetiva, é o Logos, é o pensamento do Senhor. Mas quando nós chegamos em João 15, verso 7, que foi o segundo versículo que nós lemos, ele fala o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. As minhas palavras aqui, que Jesus fala, são o rema. São aquelas palavras que o Senhor revelou do Logos que nós estamos sendo constituídos. Ou seja, o Espírito Santo quer nos ajudar a como encontrar a vontade revelada de Deus na palavra.
Na palavra objetiva encontrarmos a experiência viva. Na palavra total encontrarmos aquela palavra específica para a nossa hora, para o nosso contexto, para o nosso momento. Agora, irmão, quando nós encontramos isso e permanecer o Senhor como igreja, não só como indivíduo isso é muito importante, mas esse é o altar individual. Eu estou me referindo àquele quarto altar, que é uma questão da assembleia local. Oração com propósito, oração pela palavra do Senhor. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então nós temos aqui o ministério da oração da igreja, baseado na palavra que Deus está revelando à igreja. Nós muitas vezes não sabemos orar, e é isso que a Bíblia fala, não sabemos orar. Então nós, no começo que uma igreja começa a ter reunião de oração, ora pelo vizinho, pelo cachorro, né, pela conta que está atrasada, pelo um parente, é aquela coisa sem muito foco. Porque às vezes as pessoas não têm uma vida individual com Deus, não têm uma vida em secreto com Deus, aí quando tem uma reunião de oração, sabe o que ela faz? Ela traz os seus problemas que ela tinha que resolver no seu quarto com Deus e joga aquilo em cima da igreja. Isso não é reunião de oração da igreja. Aí é o teu secreto que está atrasado e você está jogando um fardo sobre os irmãos. Você já viu na reunião da igreja, um irmão fala assim, ah, Senhor, eu oro a Ti nessa hora, eu peço ao Senhor que esse eu seu, está errado. Você pode falar no secreto com Deus, Senhor, eu venho diante de Ti, mas está só você ali e o Senhor. Mas quando nós estamos com os irmãos, o eu já não é correto. Senhor, nós viemos a Ti nessa hora. Nós queremos apresentar esse assunto diante do Senhor. Então, nesse momento do encargo da oração coletiva, não é para a gente estar orando por coisas individuais, mas é para a gente estar intercedendo sobre aquilo que o Espírito Santo está nos dirigindo como igreja. Então, nós temos batalhas, nós temos desafios, nós temos problemas. Ué, irmão, então nós não vamos orar por um irmão, uma irmã, por uma família? Sim, se aquelas coisas estão afetando o propósito de Deus naquela cidade. Ó, irmão, e se ela tiver um problema que está saindo das suas mãos? Ela deve procurar os 2 ou 3, que ela deve estar vinculada. Não precisa trazer esse problema para a igreja. Ó, irmãos, vamos orar por aquele casal, estão brigando, sabe? Ih, o negócio lá está complicado, o irmão não sei o quê. Você acaba expondo a vida dos irmãos numa reunião geral, ou numa reunião da igreja, que está errado. Nunca abra a sua vida para qualquer um. Você abrir para a pessoa errada, ela vai gerar um problema muito grande. Nós devemos ter irmãos como pai espiritual, como mãe espiritual. Mas essa questão de oração é um caso muito grave. Quantos irmãos têm tido danos e perdem a confiança porque abriram suas vidas e aquilo ali foi parar no âmbito geral da igreja e isso gerou um problema muito grave. Então você tem que ter 2 ou 3. Se você tem pais, né, e você é filho, confia no seu pai, sua mãe. Deve haver esse vínculo de comunhão. Mas quando nós falamos desse nível que Jesus está falando aqui, é um ministério da oração da igreja. Ele está ensinando os seus discípulos coletivamente. Então, irmãos, muitas vezes a obra de Deus não pode avançar, porque não sabemos orar como igreja. Mas não sabemos orar como igreja porque também não temos a palavra viva do Senhor em nossa assembleia local. Nós estamos dispersos, cada um está lendo uma coisa, falando uma coisa, compartilhando uma coisa. Nós podemos ler livros diferentes, mas quando se fala à igreja, qual é a vontade do Senhor para nós em nossa localidade? Então deveríamos começar a levar esse assunto diante do Senhor. E nesse quesito, os irmãos mais velhos são fundamentais. Lembra que eu estava comentando de Atos 13? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E o que eles faziam? Estavam ministrando diante do Senhor. Esses irmãos são responsáveis por achar a mente do Espírito Santo para a sua localidade. E aí conduzir a igreja a encontrar essa mente do Senhor também. Lembra que Paulo falou aos Coríntios? Vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra, em todo conhecimento, não falta dom nenhum. No entanto, eles eram carnais. Mas vocês têm a mente de Cristo. Pois é, têm a mente de Cristo, mas eles não viviam como corpo encabeçado por Cristo. Será que eles precisavam de mais palavras?
Se eles já estavam inchados pelo conhecimento? Não. Precisavam de mais dons espirituais? Também não, porque eles estavam se autogladiando por causa dos dons. Precisavam de mais ministros da palavra? Eu penso que também não. Já passou Pedro, Apolo, Paulo, Timóteo. Eles estavam se dividindo por esses irmãos, por esses ministérios. O que eles precisavam então? Voltar para o altar. Voltar para Cristo. Voltar para a cruz. As opiniões eram muito grandes. Eles não conheciam a mente de Cristo. Irmãos, só tem uma mente que pode nos coordenar, opinar, nos dirigir na igreja. Essa mente não é nem a sua e nem a minha. A minha mente é um problema sério. Essa é a mente de Cristo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Mas para isso nós precisamos voltar para o Senhor, nos humilhar diante do Senhor. Nós podemos até falar, eu sugiro, eu penso, mas vamos colocar esse assunto diante do Senhor e vamos buscar a vontade do Senhor. Tem coisa que para nós está clara, então vamos avançar. Mas aquilo que não está claro... Obrigado, Jorge. Obrigado, viu, irmão? Aquilo que não está claro, nós devemos ir diante do Senhor. Mas quando a gente não faz isso, a gente força uma decisão. E o que acontece? Divide. E não sabemos esperar juntos. Você lembra de Efésios 4? Vamos ler essa passagem. Não era exatamente nada disso que eu queria falar hoje. Mas vamos avançar porque eu percebo que o Senhor está fluindo nessa direção e nós queremos seguir a mente do Senhor, né? Não um programa, mas a mente do Senhor. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que correis de modo digno. É assim que está na Bíblia? Não está assim? Então não corra. Tá bom? Não, irmão, tem que fazer, irmão. O negócio está muito devagar, irmão. Não é possível. Tem que fazer alguma coisa, irmão. E se a gente não faz, se muda de cidade, porque está devagar. Ó, irmãos, a Bíblia está dizendo que nós temos que fazer o quê? Andar. Mas também não fala que é para a gente parar, fala? Tem irmãos que estão estacionados e tem outros que estão correndo. São dois espíritos. Andeis de modo digno da vocação a que for chamados. Como é que nós vamos andar? Em primeiro lugar, com toda humildade. Não se exalte. Não queira estar acima dos irmãos. E mansidão, calma. Encorta as orelhas dos irmãos, né? Seja manso. Com longanimidade. Está vendo essa palavra que a gente lê assim? Longanimidade? A gente deveria ler assim. Longanimidade. Bem longânimo. É assim que nós devemos andar. Suportando-vos uns aos outros em amor. Olha, irmãos, que texto. É assim que nós andamos. Muitos irmãos não andam assim. Por isso que estão com problemas. O que é suportar? Sabe aquele quadro que está na parede, que tem um parafuso? Aquilo é uma ideia de suportar. Quem suporta o quadro? O parafuso. Então é um suporte. É isso mesmo. Se você entende que os irmãos estão devagar, alguma coisa, você está vendo, tá? A prova que você está vendo é que você vai ser um suporte para que os irmãos possam caminhar. Os que são mais fortes suportam a fraqueza ou as fraquezas dos mais fracos. Mas aqueles que acham que são mais fortes, muitas das vezes são muito mais débeis do que aqueles que eles acham que são débeis. Porque ele está sempre criticando, murmurando, apressando, contendendo. Nós falamos de igreja, irmãos. O Senhor nos aproxima algumas pessoas que não entendem nada de igreja. Aí nós queremos fazer uma lavagem cerebral nessas pessoas. Irmão, vai para 6 meses que os irmãos estão chamando o templo de igreja. E a gente não tem paciência. Isso prova que nós não entendemos o que é igreja. Eu me lembro que um lugar, o Senhor abriu uma porta num lugar, uma denominação, eu mudei para uma cidade, e o pastor daquela denominação me procurou, nem conhecia. O Senhor falou para mim que te trouxe para essa cidade. E também falou que eu deveria pedir ajuda
para você começar a ministrar a palavra uma vez por semana lá na nossa congregação. E eu vim colocar isso para o irmão porque eu estou pedindo ajuda. Fui levar isso diante do Senhor e houve uma confirmação. Passamos 1 ano ensinando a palavra toda quinta-feira. Começaram a vir pessoas de outras congregações. E irmãos que caminhavam conosco na cidade não iam, porque lá é uma denominação. Vocês estão entendendo? Ó, irmão, se a gente pensa assim, nós não entendemos nada do que é igreja. Eu não estava falando a denominação, eu estava falando ao corpo de Cristo. E aqueles irmãos fazem parte do corpo de Cristo. Agora, se é dentro do templo, dentro do trem, embaixo da árvore, no campo, isso para mim não faz diferença. Irmão. Se nós vimos o que é a igreja, isso não pode fazer diferença. Eles são membros do mesmo corpo que nós. Não é uma coisa leviana, vamos todo mundo congregar junto. Porque depois um dia eles falaram, vamos partir o pão todo mundo junto? Eu falei, não, também não é assim. A Bíblia diz que perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão e nas orações. O partir do pão é um contexto de um passo quando a palavra do Senhor está nos governando como igreja. Então nós podemos partir o pão, mas vincular as coisas rapidamente é um outro contexto. Mas quantas vezes, irmão, nós não entendemos e achamos e nos tornamos críticos. Os irmãos lá da seita. Que isso? O nosso encargo não é criticar nem condenar a denominação. O nosso encargo é Cristo. É revelar Cristo. Se vimos algo da igreja, devemos lavar os pés dos irmãos. Amar os irmãos, nunca apontar, nunca criticar. Serve. Pode falar para os irmãos que você é da mesma igreja que a dele. Se você não é da mesma igreja que a deles, pode ser que você nem nasceu de novo. Porque a igreja que eu me refiro é o corpo de Cristo. Esquece a questão de placa, porque não é assim que devemos ver as coisas. Então a Bíblia fala com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então qual é o primeiro esforço que nós devemos ter? É esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Depois vem a questão dos ministérios. Mas, irmãos, alguém uma vez falou que a primeira responsabilidade daquele que serve com a palavra, com qualquer serviço, é preservar a unidade. Mas se o seu ensino conduz à divisão, que você está com pressa, você perdeu o primeiro requisito. Quer dizer que todo irmão que tem um encargo pastoral, ou de ensino, ou de evangelístico, a primeira responsabilidade dele é preservar a unidade. É nunca dividir, é nunca se separar, é nunca se isolar. É manter a unidade com todos os filhos do Senhor. Agora, irmãos, se em nome do nosso dom nós causamos problema aos irmãos, aí isso é um problema sério. Porque nós estamos com muita pressa. Estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Lembra quando Jacó foi trazer sua família para voltar a encontrar Esaú? Ele repartiu em partes e ele ia atrás com o gado novo, o gado miúdo, que anda devagarzinho. Então ele ficou lá atrás andando com os irmãos mais fracos. Hoje nós não queremos andar com os irmãos mais fracos. Nós queremos andar com os irmãos mais velhos, né, os mais maduros. Não temos paciência com os irmãos. E isso é prova de que nós somos carnais. Não somos espirituais. Que Deus tenha compaixão de nós. Amém, queridos? Que o testemunho do Senhor é amor também. E às vezes as pessoas nos veem como um grupo fechado, exclusivista, né? Orgulhoso, cheio de palavra, mas sem misericórdia. Falta tanta misericórdia que nem mais pregamos o Evangelho. Não temos nem graça para falar de Jesus para as pessoas. Temos graça para falar assuntos mais profundos, mas o Evangelho deixa que outros falem. Isso é complicado. Então, irmãos, existe esse aspecto que nós precisamos voltar. Voltar para a palavra do Senhor, que o Senhor realmente ganhe o nosso coração em relação a essas coisas. Eu quero pincelar, para terminar o meu tempo aqui até 11 horas, eu quero tocar em alguns pontos, não vamos ser detalhistas, mas eu acho que é algo que eu preciso entregar aos irmãos. Nós vamos passar por alto, peço que pelo menos os irmãos ouçam. Você que se lembra que ontem eu comecei a tocar um pouco sobre Daniel. Daniel estudando a palavra
o Logos, e ele viu a palavra profética se cumprindo, que eram os 70 anos que havia chegado o tempo do povo sair do cativeiro, ok? E o que Daniel fez? Quando ele encontrou a palavra presente para o tempo dele, o que Daniel fez? Passou a interceder. Amém, queridos? A consequência da intercessão de Daniel gerou essa batalha espiritual que também está no livro de Daniel. Porque o príncipe do reino da Pérsia se interpôs ao mensageiro do Senhor. Porque ele não queria que a palavra do Senhor chegasse a Daniel, seu povo. Aquela oração se tornou um problema, porque a intercessão pavimenta o caminho para a obra de Deus avançar. Você já viu um avião que ele precisa encontrar a pista para aterrissar? Assim é a vontade de Deus, precisando encontrar oração na igreja para essa vontade chegar até nós. A vontade de Deus está nos céus. E o Senhor nos ensinou lá, né? Seja feita a sua vontade assim, aqui na terra, como é feito nos céus. É como que está voando. Mas precisa encontrar irmãos que orem para essa vontade aterrissar até nós. E Daniel orou. Quando essa vontade de Deus estava vindo aterrissar, Satanás se interpôs. Daniel continuou orando. O Senhor venceu. E o que aconteceu, irmãos? A resposta à oração de Daniel é o livro de Esdras. Diz a Escritura que Deus despertou o espírito de Esdras. E Deus despertou o espírito de Ciro, que era aquele rei daquele período que o povo de Deus estava em cativeiro. E aí ele passou um pregão que todo aquele que era do Senhor deveria sair de Babilônia e voltar para restaurar a casa do Senhor em Jerusalém. Mas, irmãos, como que começou a restauração da casa de Deus? Homens viram a palavra profética através da oração. E a intercessão baseada na palavra despertou o espírito do povo de Deus. Não se pode avançar se o Espírito Santo não despertar os filhos de Deus. Não adianta insistir, compreender, não. É uma obra do Espírito. Amém? Por isso precisamos interceder. E pode ter certeza, irmão, não vai ser fácil. Hoje, o que a gente deveria começar a fazer às 8 da manhã até 8h30 aqui nesse lugar? Orar. 3 meninos vieram. Eu fiquei muito tocado com isso. E uns 5 irmãos que estavam aqui. 3 jovens, 12, 9, não sei quantos anos, que começaram a orar. Isso me tocou bastante. Só haviam 3. E os irmãos que vieram mexer no instrumento, quando foi 8 horas e pouquinho, sentamos ali e começamos a orar. Aí vai chegando os gatos pingados, devagarzinho, arrastando chinelo, conversando. Não falo isso como crítica, mas nós precisamos ver que estamos doentes, irmãos. Porque se a gente não leva o Senhor a sério, como Ele vai nos levar a sério? Combinamos às 8 horas da manhã, mas tinha um converseiro na cozinha, um bafafá, muitos risos, muita falta de temor a Deus, leviandade. Se você está doente, vai descansar, né? Vai para o quarto, não dormiu à noite. Isso é normal, nós somos seres humanos. Mas nós firmamos um propósito ontem que às 8 horas da manhã nós estaríamos aqui orando. E nós erramos com o Senhor, porque não estávamos, a não ser um remanescente. Isso é uma palavra de exortação, uma palavra de amor, de encorajamento. Como que o Senhor vai avançar conosco, irmãos? Se nós não levamos o Senhor a sério. Ele pode nos levar a sério? Ele não pode nos levar a sério. Graças ao Senhor pela sua misericórdia, que mesmo sendo infiéis, o Senhor é fiel e não nos abandona. Mas Ele quer nos treinar. Mas isso é um sintoma de que nós estamos doentes. Provavelmente o altar individual está quebrado. Deve ter uma TV lá no nosso quarto, na sala, mas oração nós não temos. E se tem é bem pouco. Ou o altar da família está quebrado, ou o altar de 2 a 3 está quebrado, ou o altar da assembleia está quebrado. E aí quando temos uma conferência nós não conseguimos orar. Irmãos, como é que a palavra do Senhor vai ser viva e eficaz entre nós? Se a nossa mente está
Você imagine todos nós distraídos, brincando, contando piada, depois a gente senta para ouvir a palavra. Como que pode ser isso? Nós não preparamos o nosso espírito para isso. Vocês me entendem, irmãos? Sim ou não? Senhor nos perdoe. E que as próximas conferências nós sejamos mais diligentes nesse quesito. Amém, irmãos? Como nós precisamos orar. Então Daniel orou e Deus despertou o espírito do seu povo ainda em cativeiro. E eles foram despertados para sair de Babilônia e voltar para Jerusalém. Eram cerca de 100 mil judeus. Está no livro de Esdras. Sabe quantos voltaram? Um percentual? Cerca de 2,5%. Alguns eruditos acreditam em 5%, mas mesmo assim, os outros estavam envolvidos com as suas coisas. Eram muito prósperos financeiramente, tinham suas casas, seu nome, seu trabalho, suas mulheres. Imagine se eu vou separar tempo para voltar. Não vou. Tá bom servir a Deus aqui do jeito que está. Ali tinha uma outra língua, a língua dos caldeus. Você tem que abrir mão para aprender tudo de novo, voltar ao hebraico? Não. E outra coisa, o que eu vou fazer em Jerusalém? Está tudo quebrado. 2,5% voltou. Irmãos, quando eles voltaram, está no capítulo 1, eles voltaram sob a direção de Josué e Zorobabel. Eles não voltaram de maneira inconsequente. Ou seja, Deus sempre coloca pessoas que vão adiante de nós. Nós não estamos sozinhos. No capítulo 2 diz que eles restauraram os vasos da casa de Deus. Se eles estão voltando, esses vasos representam os dons e os ministérios. Nós precisamos voltar a isso, interceder para que os dons espirituais sejam avivados entre nós, os ministérios sejam avivados entre nós. No capítulo 3 eles estão então em Jerusalém. Qual é a primeira coisa que eles restauraram em Jerusalém? O altar. Mas não deveria ser os muros? Sim. Se você é um estrategista de guerra natural, a primeira coisa que você tem que fazer é construir os muros e um castelo, uma torre muito forte. Porque esses muros vão representar a sua proteção. Mas sabe o que eles entenderam? Que quando o altar está restaurado, o Deus dos céus volta a ser o Deus da terra. Porque antes que o povo se apostatou, ele era o Deus dos céus e o Deus da terra. Mas por que ele era o Deus da terra? Porque ele tinha uma base de governo na terra, através de pessoas que se sujeitaram à sua vontade. Mas uma vez que o povo desobedeceu e foi cativo, Deus perdeu a sua base na terra. Então a glória de Deus, segundo Ezequiel, voltou para os céus e perdeu a glória de Deus na terra. Então Deus deixou de ser o Deus da terra. Não no contexto da sua soberania, mas no contexto de ação em homens voluntários. Então, irmãos, a primeira coisa que tem que restaurar quando volta para Jerusalém é o altar. Porque se Deus volta a falar com o homem, e se ele volta a ser o Deus da terra, ele também será a nossa muralha. Você não precisa construir uma muralha. Agora, se você tem muralha, tem guerreiros, tem armas, tem o templo, mas você não tem o altar, o Senhor não está ali. O inimigo vai entrar e vai destruir. Então, irmãos, a primeira coisa que se faz é o altar. E o que é o altar, senão a consagração na base da cruz? No contexto do Velho Testamento, na tipologia, o altar é a cruz. É uma entrega, como está em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo em oferta agradável ao Senhor. Para que possais experimentar, conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. No Velho Testamento, você chegava diante do templo, tinha um altar, você trazia o seu boi, o seu gado, e oferecia o seu gado, o sacerdote pegava e matava o seu gado. Botavam a mão sobre você, outra mão sobre o gado. O seu pecado era transferido para aquele animal. E você estava limpo, o gado morria. No Novo Testamento não é assim não. No Novo Testamento você é o boi. Você é a ovelha. O que o Senhor espera que seja consagrado ali, não é aquela oração, tá bom, Senhor, eu vou ofertar, vou tirar meu oferta. Não, o Senhor não quer isso aí. O Senhor quer você. Você é a oferta, por isso que tem que ter um altar. Muitos irmãos estão na igreja, mas não se consagram. Foge do altar. Mas quer entrar lá no Santíssimo, né? Eles querem entrar lá dentro do Santo dos Santos. Quando se entregava o animal ao sacerdote, ele matava,
E aí havia aquela faca afiada, ele cortava o animal no altar, e ele começava a separar aquelas partes que o Senhor se agradava e as partes que tinham que ser queimadas fora do altar. E era jogado longe. E aquele sacrifício começava a ser queimado até se tornar um punhado de cinza. Quando você pega o livro de Hebreus, diz que a palavra do Senhor é como a faca ou a espada mais afiada que 2 gumes. É ela que corta, ela penetra e faz separação entre espírito e alma, juntas e medusa. Lembra o animal? Mata, separa as partes. Quando você se entrega, a palavra do Senhor penetra e começa a fazer separação do que agrada a Deus, do que não se agrada a Deus, do que tem que ser queimado, como oferta ao Senhor que tem que ser jogado fora. Tem áreas da nossa vida que o Senhor já venceu, tem áreas que Ele vai vencer, mas tem que estar no altar, até virar um punhado de cinza, senão é só carne. Então, irmãos, eles restauraram primeiramente o altar, porque o altar fala de consagração, fala de entrega, fala da cruz. Nada somos, nada temos, tudo é Deus. Ô irmão, somos um, nós queremos caminhar junto. Quer mesmo? Quer, então você tem que passar pelo altar. Mas não tem jeito de a gente começar a falar da casa de Deus? Não tem, irmão. Sinto muito. Não tem. E de ministério? Não, existe o ministério, mas aqui é o ministério da morte. Como disse Paulo, eu protesto que a cada dia eu morro com Cristo. Começa com ali. Só o que passa pela cruz pode ser usado pelo Espírito Santo na casa de Deus. Tem que restaurar o altar. A cruz e a consagração na base da cruz. Seguindo o capítulo 3, eles restauraram as festas. Porque quando temos o altar, então podemos celebrar a mesa do Senhor, podemos testemunhar do Senhor, podemos celebrar a vitória do Senhor. Depois vem os fundamentos da casa de Deus, que os alicerces ainda não tinham sido lançados. Agora vem o ministério de fundamentos na casa do Senhor. Os mestres que precisam nos aprofundar de maneira muito sólida naquelas verdades da palavra da verdade, que são as colunas centrais do propósito de Deus. Os fundamentos da casa do Senhor. Esse é o capítulo 3. No capítulo 4, a obra de Deus parou por cerca de 16 anos. É o final do capítulo 4, verso 16. 16 anos, porque Sambalate, Tobi e Gesem se levantaram contra, enfraqueceram os irmãos. E o que aconteceu, irmãos? Quando a obra do Senhor parou, começa o capítulo 5. Deus enviou Ageu e Zacarias. Se nós tivermos um coração correto, e formos fiéis ao Senhor, sempre Ele vai enviar colaboradores dele. Porque eles tinham o ministério de um sacerdote e um governador, que era Josué e Zorobabel. Mas chegou uma hora que precisava do ministério profético. E nós precisamos entender essas coisas. A obra de Deus é cumulativa. Nós gostamos de um estilo de ministério. Só que Deus tem um único ministério que inclui vários tipos de ministério, que se complementam. Então, quando nós chegamos depois dos alicerces e da casa que começa a ser edificada, vem Ageu e Zacarias. Ageu era um servo do Senhor muito velhinho, porque ele foi levado cativo naquela primeira remessa que saiu de Jerusalém para a Babilônia. E Zacarias era um profeta mais novo. Por isso o livro de Zacarias são 14 capítulos, se não me falha a memória. E o livro de Ageu tem 2 capítulos. É muito pequeno. Mas quando você pega a profecia de Ageu, é a palavra da vida, é a palavra da experiência profética. E quando você pega o livro de Zacarias, é profecia do Senhor. Com certeza, mas são profecias em outras instâncias. E o Senhor junta um jovem com um mais velho. Mas, irmãos, que coisa preciosa. Ele começa a profetizar. Ó, irmãos, e era a exortação. Esse povo diz: não vê ainda o tempo de construir a casa de Deus. É assim que Ageu começa. Quer dizer que para vocês é tempo de vocês construir a casa de vocês, adornar, botar os tapetes, tudo bonitinho. Mas a casa do Senhor pode ficar assim. Assim diz o Senhor. Aí, meu amigo, o negócio ficou estreito. Porque o Senhor falou que ia mexer no bolso deles. Que o Senhor começou a prosperar e eles abandonaram a casa do Senhor para trabalhar mais, para ganhar mais.
Eu vou furar o bolso de vocês. Vocês vão plantar esperando colher tanto, vai colher menos. Ó, irmão, o senhor começa a corrigir, chama o povo de volta, suba o monte. Esse é o ministério de Ageu e o ministério de Zacarias. Quando o povo ouviu essa palavra, não ficaram bravos contra Ageu e Zacarias. Porque no Velho Testamento, alguns mataram os profetas. Irmão, você tem um profeta no meio da gente, não é brincadeira não. É hora que dá raiva. Viajei com o Zé João muitas vezes, a gente queria brigar com o Zé João. E comigo também, que falar que eu falava a vida dos irmãos para ele. O Zé João chegava no lugar e a gente chegava junto, eu nem sabia. Daqui a pouco o Zé João começava a falar, irmão, sai de baixo. Era Deus falando. Eu, irmão, você está falando a vida da gente para o irmão? Eu falei, irmão, não estou falando nada não, irmão. Falou sim, leva a mão, não, você falou. Eu falei, eu não falei, você falou. E aí, pronto. Quantas vezes aconteceu isso, irmão? Era uma coisa impressionante. Irmãos, eles ouviram a palavra do Senhor, a casa voltou a ser construída e foi concluída. Aí chegamos ao capítulo 7. Quem que vem no capítulo 7? Esdras, um sacerdote que era escriba, um mestre da palavra de Deus, provavelmente aquele que escreveu o livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas. A maioria acredita assim, um homem erudito. Talvez nós não queremos, né? Não, isso é teologia, a gente quer, né? Não, Esdras, falando de grego, de hebraico, uma coisa profunda, os mistérios. Irmãos, o ministério de Esdras foi embelezar a casa de Deus através da doutrina. Um ministério do ensino profundo na casa do Senhor. Esdras restaurou todos aqueles aspectos da lei na casa do Senhor. Esse é o ministério da palavra de maneira mais profunda, que às vezes não queremos. Mas é claro, se não tem altar, não vai querer. Se não tem alicerce, também não vai querer. Se não tem ministério profético que nos traz de volta, também não vai querer. Sabe quando alguém está construindo uma casa, a parede está saindo um pouquinho fora? Esse é o ministério dos profetas. Fala, olha, pode derrubar e fazer de novo. Que isso, irmão? Está errado. Não vai dar certo. E não dá. Então, quando aparece o ministério profético, é porque a casa tinha parado, estava saindo fora. Aí vem Esdras. Depois de Esdras, e as coisas aconteceram graças ao Senhor muito bem, depois de Esdras vem o livro de... Qual o livro que vem depois de Esdras? Neemias. E é aqui que eu quero chegar e aproveitar os meus minutos. Porque quando você vê, irmãos, antes de entrar em Neemias, presta atenção numa coisa. Quando você vê Ageu e Zacarias, se você não entender complementação ministerial, parece que eles estão como que não reconhecendo o trabalho de Josué e Zorobabel. Eles exortam o povo do Senhor. Quando você vê Esdras, a mesma coisa, mas quando você vê Neemias, parece que Esdras não fez nada, Zorobabel não fez nada, não aconteceu nada. Porque cada ministério, ele tem um aspecto de ver as necessidades na obra do Senhor. Se você pegar um irmão que tem um dom de falar um assunto na Bíblia, vai ver que ele tem uma unção muito forte para falar aquilo. E nós recebemos. Aí você pega um outro irmão e vai falar a mesma coisa, mas ele não tem aquela graça. E é como se não estivesse falando nada. Então, às vezes nós estamos aqui, não, parece que está tudo bem, mas se chegar alguém com encargo diferente, ele vai ver que nós temos necessidade. É como o nosso chuveiro amado ali pegou fogo, né? No dia que o irmão estava tomando banho. Esse irmão fui eu, né? Estava tomando banho, o chuveiro pegou fogo e a porta não queria abrir. E eu uso óculos, eu estava sem óculos. Com óculos eu já não enxergo, sem óculos então... Aí os irmãos do lado de fora falam assim, já sai daí que você vai morrer queimado. Uma palavra de muito encorajamento, sabe, de muito consolo. Em vez de dar uma palavra de sabedoria, né? Irmão, pula, ou força a porta para o outro lado, mete o chinelo aí no filho. Não, deu uma palavra de sei lá o que, de condenação. O irmão falou que ia morrer queimado. Eu fiquei meio apavorado, e o fogo pegando. Então, graças a Deus que eu saí e o Jails pegou um chinelo, deve ser 48, aquele chinelo,
Parecia que estava expulsando o demônio. Foi lá e meteu o chinelo nos fios e apagou o fogo, né? E eu fiquei olhando aquilo, é uma coisa engraçada, mas aconteceu, né? Como falta sabedoria, né? Porque foi feito o serviço no chuveiro, graças a Deus que os irmãos fizeram, são irmãos que estão cuidando, mas a fita que colocou ali é uma fita de pacote, aquela fita de fazer empacotamento, é de plástico, não é uma fita de isolamento, né? E aquela fita pega fogo, é uma maravilha, né? Se botar, pega de novo. Eu já não estou nem tomando banho direito, né? Ligo no frio, olho ali, rapidinho, parece um gato tomando banho, estou com medo. Mas você percebe, nós podemos fazer o serviço, mas se não é a nossa área, fizemos de todo o coração. Parece que os irmãos não reconhecem, mas não é, mas que aquilo ali não é para você fazer. Ou se você fizer, tem que chamar alguém que entende. Falar, irmão, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó, isso aqui tem que fazer assim. E aí precisa ter irmãos que têm sabedoria para fazer. Quando você olha ali, está perfeito, foi bem feito, mas a fita não é adequada. Sabe, às vezes você pega um pintor, leva na sua casa, você que só anda derrubando e construindo, nunca vi ninguém para gostar de mudar igual a ele. Mudou de novo. O pintor está lá, o melhor da cidade, está pintando, a parede está linda. Você gostou, daqui a pouco vem a Sara, Adeildo, poxa, está bonito. Mas não podia botar um jornal no chão para a tinta não cair no chão? Porque quem que vai limpar esse chão aqui? É eu e a Priscila? Quer dizer, ele fez o trabalho dele, mas quando ele fez o trabalho dele, ele estragou o trabalho do outro, ele sujou e vai dar trabalho para o outro. Tem gente que é lambão, né? Ele faz o trabalho dele, mas larga tudo lá. Às vezes, vou fazer um macarrão hoje, mas usa quase 10 panelas e larga tudo lá na cozinha. Irmãos, assim são os serviços. Precisamos saber entrar, ver a nossa parte e sair, mas tem necessidade do trabalho do outro. Eu não tenho graça para fazer aquilo, mas se o outro tem, vamos deixar o outro fazer. Então, quando nós chegamos em Neemias, vamos aqui comigo em Neemias. Obrigado pelos irmãos que consertaram o chuveiro, viu, irmãos? Sei que foi com amor, viu? Mas não põe mais aquela fita não, tem misericórdia, irmão. Neemias, capítulo 2. Porque nós não vamos ler o livro de Neemias, né? Mas quando Neemias soube que os muros na casa do Senhor estavam derrubados, o semblante de Neemias caiu diante do rei e o rei perguntou por que ele estava triste. O povo tinha acabado de fazer uma festa, porque a casa do Senhor foi levantada, havia avivamento. Mas o semblante de Neemias estava para baixo. Ué, Neemias não está alegre? Não, não está. Enquanto vocês estão vendo a casa, Neemias está vendo os muros. O encargo dele é diferente de Zorobabel, Josué e os outros. Então, quando nós chegamos no capítulo 2, verso 11, Neemias chegou a Jerusalém. E ele esteve ali 3 dias. Então, à noite, ele se levantou e uns poucos homens com ele. E ele não declarou a ninguém o que o meu Deus pusera no seu coração para ele fazer em Jerusalém. E não havia com ele ninguém, exceto um animal. De noite ele saiu pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplou os muros de Jerusalém. E como que estavam os muros? Assolados, derrubados, tudo estragado. Mas o povo fez festa. Fez festa por causa da casa. Não está errado, mas tem que avançar. Cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Então ele passou a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que ele montava. Você imagina como é que estava isso aqui? Não podia avançar. Então ele subiu à noite pelo ribeiro e contemplou ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Ninguém sabia, nem os magistrados, aonde eu fora e o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra.
Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrios. Meu Deus, parece que ele não está reconhecendo nada que os irmãos fizeram. Décadas de trabalho, mas não é. É porque o encargo dos outros era casa. E o encargo de Neemias são os muros. A casa fala da presença de Deus, a habitação de Deus. Os muros falam do testemunho de Deus. É diferente uma coisa do outro. Se não temos muros, o inimigo vai entrar e vai destruir a casa novamente. Os muros é para fazer separação entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Então no começo você tem um altar, mas se a casa é edificada tem que ter muro. Então Neemias teve esse encargo e ele chamou e mostrou às pessoas que deveriam ver, porque às vezes nós não estamos vendo. Então ele declarou no verso 18: Como a boa mão do seu Deus estivera com ele, e também as palavras que o rei lhe falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Vamos deixar de ser um opróbrio. Como? Quando nos levantar para restaurar os muros. Às vezes a igreja está como um opróbrio, mas problema de muitos anos. Mas até quando vai isso? Até quando o Senhor levantar irmãos como Neemias, com encargo pela restauração, e a gente se submeter. Porque tem isso também, Deus coloca irmãos entre nós, só que a gente, muitas das vezes, não estamos com o coração disposto para seguir autoridade espiritual, liderança espiritual. Então, no verso 19, quem que aparece aqui? Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe. Quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então você já vê a oposição de Satanás, porque ele não quer que tenha muros, ele quer continuar tendo acesso aos irmãos na casa do Senhor. Que coisa terrível, né? Quer que as coisas fiquem misturadas. Toda a obra de Deus, Deus fez separação entre luz e trevas. Começa assim o livro de Gênesis. Mas Satanás não gosta de separação, ele gosta que as coisas fiquem meio emboladas, né? As pessoas não têm parte do ministério na casa do Senhor, mas tinham parentes que estavam dentro do povo do Senhor. Uma vez Gesem conseguiu, ou Tobias, ele teve acesso a uma recâmara dentro da casa do Senhor, que tinha conchavos, pessoas que não têm cargo espiritual, mas porque não tem muro, então cada um levanta, fala, prega, se torna líder, aparece com um dom espiritual. Quando menos esperamos, tem divisão na igreja, tem demônios, falsa profecia, tem muitos problemas. Tem que levantar as muralhas. Então note, irmãos, eles começaram a levantar as muralhas e vamos ver que haviam 10 portas nos muros da casa de Deus. 10 portas, que é o número de totalidade. Os muros são para fazer separação. Mas se não tiver porta nos muros, nós ficaremos trancafiados dentro da casa, dentro da cidade. E às vezes a igreja está assim, está trancada, não tem acesso para ninguém nem sair nem entrar. Então no verso 1, qual foi a primeira porta que eles restauraram enquanto estavam construindo as muralhas? A porta das ovelhas. Ou seja, irmãos, quando o Senhor está levantando muralhas entre nós, a primeira porta que Ele quer restaurar é que não pode haver exclusivismo. Não pode haver elitização. Precisa estar aberta a porta da comunhão. Muitos grupos se tornaram exclusivistas. Se tornaram fechados. Nós somos a igreja. Os outros, infelizmente, não são. Porque não estão debaixo desse ministério ou daquele ministério. Nós vimos, os outros, coitado, não viu nada. Irmão. Isso aconteceu com os irmãos unidos, né? Eles acreditavam que um faxineiro entre eles tinha muito mais erudição do que um teólogo e um mestre em outro lugar.
Eram homens que Deus usou muito, mas quando entrou a vaidade, essa porta foi fechada, porque ninguém conseguia ter comunhão com os irmãos unidos em Plymouth, na Inglaterra, na Europa. Aqui, infelizmente, mencionamos isso, teve esse movimento da árvore da vida. Irmãos queridos que herdaram aquela ali, que veio do Whitney Lee, do Atman Lee, mas eles fecharam essa porta das ovelhas. Se você vai caminhar, você tem que perder tudo que você aprendeu e começar tudo de novo. Você tem quase que pular o muro para ter comunhão, porque não tem porta da inclusividade, a porta das ovelhas. Então, por um lado, essa porta fala da redenção, ou seja, da base da salvação. Nós somos salvos e nos convertemos para sermos ovelha, porque Cristo fez a sua obra, mas é uma porta que precisa estar aberta para a comunhão. Às vezes, irmão, como igreja, nós temos um muro, e nesse muro não tem porta. Irmãos na cidade, a gente não consegue ter comunhão. Somos um grupo exclusivista e fechado. Isso não é o testemunho do Senhor. Temos que ter cuidado com isso. Não é para ter fermento. Não é para colocar o diabo dentro da igreja, os filisteus dentro da igreja, Sambalate e Tobia. Não é. Mas as ovelhas do Senhor numa mesma cidade, os filhos de Deus precisam ter fluxo de ir e vir. Precisamos ter comunhão na cidade com aqueles que o Espírito Santo abrir para ter comunhão. Somos igreja na cidade com todos os irmãos que o Senhor salvou ali. Amém, queridos? Muitos irmãos, eu tenho viajado, irmãos. E eu tenho conhecido pastores que falam para mim, Gerson, nós até queremos caminhar no testemunho do Senhor, mas nós temos encontrado que a liderança entre aqueles irmãos que falam que estão vendo e vivendo a vida da igreja são mais exclusivistas do que os irmãos que estão na denominação. Se a gente chamar, eles vêm pregar até nós, mas eles nunca nos dão a honra de estar entre eles. Nunca conseguem ter comunhão. Se convocar para uma conferência, ninguém vai, só vai se for vir o obreiro fulano de tal e etc. Ou seja, se está acima, por que não desce para servir? E às vezes, irmãos, essa porta está fechada. Que Deus tenha misericórdia de nós. A segunda porta que eles restauraram, verso 3, qual foi? A porta do peixe. Peixe na Bíblia fala de quê? Lembra de Pedro? Evangelismo, almas. Irmãos, será que essa porta está aberta entre nós ou também está fechada? Só uma pergunta: quantos aqui creram no Senhor porque alguém pregou o Evangelho para você, ou deu um folheto para você, ou te convidou para uma reunião? Só para mim ter ideia, levanta a mão para mim ver. Ó, irmãos, bastante irmãos. Agora, você tem feito isso? Você tem pregado o Evangelho? Ah, irmão, mas eu não sou evangelista. Tá, mas você precisa ser um evangelista para convidar alguém para uma reunião? Você precisa ser um evangelista para você dar um folheto? Eu vim de uma época onde a gente dava muitos folhetos. Hoje eu estou numa época que as bolsas das irmãs e o nosso carro tem tudo. Celular, pente, batom, véu. Ó, irmão, conta, até um sapo é capaz de sair de dentro da bolsa. Quando a gente às vezes chega em casa, vem, pega a chave na bolsa. Ih, rapaz. Aí procura, cadê a chave? Dentro da bolsa. Não acha, irmão. Acha tudo. Depois de um tempo, acha. A gente está tentando criar disciplina de deixar um lugarzinho separado na bolsa para encontrar a chave. Irmão, você está no carro, deixa os folhetos evangelísticos, vai passar num pedágio, dá para alguém. Vai na padaria, dá para alguém. Porta do peixe. Tem um texto no livro de Atos. Sabe como é que começou a igreja em Atos? Você acha que foi Pedro em Antioquia? Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi grande apóstolo que pregou. Diz as Escrituras, no capítulo 11 de Atos, que os judeus que foram dispersos chegaram até Antioquia, mas eles não quiseram falar a palavra de Deus aos gentios. Aí havia alguns cristãos que eram de Chipre, de outras cidades dos gentios, e eles falaram a palavra. Irmãos simples, não eram obreiros. E diz a palavra que quando eles falaram acerca do nome do Senhor, a mão do Senhor estava sobre eles e muita gente creu ali. Não precisamos ser evangelistas, só precisamos amar as pessoas. Quando se fala a palavra, a mão do Senhor está sobre nós. O evangelista ganha multidão, ganha muitas pessoas, várias pessoas.
Mas o livro de Provérbios fala assim: aquele que ganha alma, sábio é. Irmãos, precisamos ter um propósito. Senhor, ensina-nos a pescar. Você tem aquela pescaria de Pedro junto com os outros, mas quando foram perguntar a Pedro, o seu mestre paga imposto? Ele falou, não. Complicou para o Senhor, né? Ele falou, Pedro, quem que deve? E aí você lembra da história, né? E o Senhor falou para Pedro, vai lá pescar. Mas mandou Pedro ir sozinho com o anzol. E o primeiro peixe que ele pegou tinha provisão. Essa é uma pescaria individual, não coletiva. Nós precisamos aprender a pescar coletivamente, ou seja, a igreja ter contexto para a evangelização, eventos para a evangelização, mobilizar os jovens para a evangelização, convidarmos irmãos para pregar o evangelho, se nós não temos esse encargo, nós conhecemos irmãos que têm. Quantas vezes estamos trancados, é só reunião de porta fechada, irmão. Se uma alma estiver passando, nem entra. Não temos uma reunião da palavra de evangelização. Me lembro quando eu li o Atmani, que é um livreto chamado Testemunho Cristão. Ele dava cerca de 3.000 folhetos, creio que por dia. Porque ele pegava os jovens, fazia cartaz, placa, camiseta, e eles invadiam o bairro dando folheto e convidando as pessoas que teriam uma reunião à noite na praça pública ou na rua. E o povo vinha. Então alguém se levantava e pregava o evangelho. Não é uma reunião da ceia, nem de ensino, nada. Era para a pregação do evangelho. O Mi era um mestre na palavra e um profeta. Mas ele aprendeu a pescar. E ele aprendeu a levar a igreja a pescar. Então, irmãos, mesmo que, é claro que temos que ter a direção do Senhor em cada cidade. Isso não é uma coisa mecânica. Mas eu penso que em muitos lugares essa porta do peixe está fechada. Não temos misericórdia das pessoas. Tem gente que mora no lugar há 10 anos, o vizinho não sabe que ele é cristão. Ele vai na padaria todo dia, ele compra, paga, bom dia. Quanto que foi o jogo mesmo? Vasco, tal, ia, terremoto, fala de tudo. Nunca deu um folheto. Precisamos corrigir isso, irmão. Vocês concordam comigo? Orar, Senhor, eu não sei pregar o evangelho. Não sei ganhar alma, eu nem consigo falar. Não é o meu dom. Mas me ensina a amar, a ter compaixão, visitar um doente. Irmão, tem cadeias, tem hospitais, tem gente que está morrendo no hospital. Precisando de uma palavra. Eu sou um ex-drogado, envolvido com muitas coisas que não convém entrar agora, que um dia, apesar do Senhor ter se revelado para mim, teve pessoas que deram a vida por mim. Pregaram o evangelho para mim. Então que o Senhor tenha compaixão. E eu sei de muitos que estão aqui, que são fruto de alguém que amou. E não era evangelista, não. Eram pessoas que simplesmente se dispuseram a pregar o evangelho e a dar. Às vezes não temos muros, há uma bagunça. Não tem ordem. E às vezes temos muro, mas não tem porta. Lembra aquela casa que os homens subiram no telhado, tiraram o telhado para descer o paralítico lá de cima? Às vezes o senhor tem que fazer assim, tem que mandar alguém quase que para a queda, porque não tem porta na casa, a pessoa não consegue entrar, né? Então a segunda porta dos muros, das muralhas, é a porta do peixe. A terceira está no verso 5. Está no verso 5 não, está no verso 6, mas nós vamos ler o 5, porque diz a Escritura, ao lado destes repararam os tecoítas, verso 5. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Muito bom ter um lugar com ar-condicionado, ouvir uma boa palavra, os nobres, né? Mas arregaçar a manga para ajudar os pobres, pregar o Evangelho, estamos no verso 5, capítulo 3, verso 5. Às vezes os mais nobres, os mais velhos e as pessoas que têm mais bens têm dificuldade de servir. Neemias 3,5 e agora Neemias 3,6. O verso 6, repararam a porta velha. É velha, mas tem que reparar. Se você quiser anotar, Jeremias 6,16 fala de voltar às veredas antigas. E eu penso, irmãos, que isso aqui está falando da palavra de Deus que foi perdida. Está falando da velha cruz. Está falando de todo o conselho de Deus, de todo o depósito de Deus.
Hoje nós estamos num tempo que as pessoas não lêem a Bíblia, não estudam a Bíblia, e muito menos se aprofundam naquelas verdades que são verdades absolutas de Deus. Cuidado com o aspecto contemporâneo, com a teologia contemporânea. Temos que voltar à porta velha. Se vós permanecerdes o que ouvirdes desde o princípio, disse o apóstolo João, também permanecereis no Pai e no Filho. O que desde mas aquilo é velho, não é velho, é a palavra de Deus que é sempre presente. Voltar à porta velha, precisamos estudar a palavra e voltar todo o conselho de Deus, a palavra da verdade. No verso 10 temos uma coisa interessante. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumaf, e ele reparou o muro aonde? De fronte da sua casa. Está vendo? Como que nós restauramos os muros da casa do Senhor? Ou da cidade do Senhor? Cada um restaurando isso diante da sua casa. Quantos irmãos querem fazer tantas coisas em outros lugares, exortar pessoas, mas como que está a nossa casa? Às vezes nossa casa não tem muralha, o inimigo entra ali. Nós somos uma cidade, mas o inimigo quer encontrar brechas. Então, de frente da nossa casa, começa com a sua casa primeiro. Volte para a sua casa. Tem irmãos que conseguem falar muito bem aos outros, mas não consegue conversar com a esposa, não consegue reunir com os filhos, não consegue ter comunhão. Conseguimos ver televisão, mas não conseguimos ter encargo diante do Senhor dentro da nossa casa. Temos que restaurar os muros e fechar as brechas ao inimigo de frente da nossa casa. O 12 fala assim: ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém. Ele e quem mais? De frente da sua casa. Então nós temos o verso 13, a próxima porta, a porta do vale. Irmãos, o vale na Bíblia fala de quebrantamento. Fala da aplicação da cruz. Fala daquele nível que o Senhor precisa nos levar a passar para que essa palavra da porta velha nos conduza à vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mas quem que guiou isso? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E às vezes não vai faltar vale. O vale vai vir, é o vale do despojamento, do quebrantamento. Então precisamos voltar à palavra do quebrantamento, da cruz. Aí o verso 14, temos a porta do monturo. O que é o monturo, irmãos? É que quando nós temos a cruz, vamos voltar, temos a porta das ovelhas, e aí temos que ter a porta do peixe. Quando você lê o livro de Atos, as pessoas se convertiam e imediatamente faziam o quê? Testemunhavam do Evangelho. Hoje a pessoa se converte, fica cheia do Espírito Santo. Mas olha para nós, os mais velhos, todo mundo sentadinho, ninguém prega o Evangelho, aí vai matando o Espírito, né? Ele tem vontade de falar, mas... Você lê o livro de Atos com cuidado. E lê a história da vida da igreja, por onde houve avivamento. As pessoas que se convertiam, cheias do Espírito Santo, iam pregar o Evangelho para os seus colegas. Aí depois que a gente fica enferrujado, irmão, já era. Você não vai falar o Evangelho para ninguém. É uma prática. Então você tem porta da ovelha, a porta do peixe. Depois você tem a porta velha, que é da palavra, a porta do vale, e chegamos à porta do monturo. Se temos a palavra trabalhando entre nós, com ovelhas e novas pessoas se convertendo, estamos sendo quebrantados, tem coisa que tem que jogar fora. O que é a porta do monturo? É aquela porta por onde o lixo tem que ser jogado para fora da cidade. Às vezes nós temos problemas entre nós que não são tratados nunca. Ô irmão, vamos orar. Sim, vamos orar, mas nesse caso nós temos que sentar e corrigir. Lembra de 1 Coríntios? Paulo fala que tinha um varão cometendo aquela situação com a mãe, com a madrasta, e não tinha porta do monturo em Corinto. O lixo estava dentro da cidade, o pecado estava dentro da cidade. Então, irmãos, a porta do monturo trata os problemas, joga fora. Não é para ficar ali ruminando, voltando ao assunto. Não, tratou, está tratado. Mas tem que ter uma porta do monturo, a disciplina do Senhor entre nós.
Depois nós temos o verso 15. Aí sim, temos a porta da fonte. Qual é a fonte? Em Zacarias 4, verso 6, não precisa abrir, mas se você quiser anotar, porque é o tempo da restauração de Esdras e Neemias. Então o Senhor, usando Zacarias, fala assim: não por força, nem por violência, mas pelo... Quem que lembra o resto? Meu Espírito. Essa é a porta da fonte. Qual é a fonte que jorra o poder, a vida, a sabedoria, as intervenções, os serviços, a comunhão? Senão o Espírito Santo. Então precisamos voltar ao Espírito Santo. É claro que temos a ressurreição, que é também a fonte, mas quando o Senhor ascendeu, foi aos céus e de lá derramou ou abriu a porta da fonte. Aquela porta se abriu de tal maneira que o Senhor derramou o Espírito Santo como torrentes de água entre nós, porque a porta que estava fechada se abriu. Irmão, será que essa porta do Espírito entre nós está fechada ou está aberta? Será que nós dependemos do Espírito Santo ou nós somos práticos demais e sabemos fazer as coisas? Precisamos voltar ao ministério do Espírito Santo. Depois, verso 26, temos a porta das águas. E essas águas falam da palavra viva. Você tem a porta velha, que é a palavra total de Deus. Mas quando tem quebrantamento, disciplina, e dependemos do Espírito Santo, então teremos o rema, teremos a palavra profética. Teremos as águas da palavra viva de Deus. O livro de Efésios diz que o Senhor purificaria a sua igreja com águas vivas, a água da palavra viva, para apresentar a igreja a si mesma. E ali é o rema no grego. Então são essas águas da palavra. Às vezes falta a palavra entre nós, porque essas portas estão fechadas. Depois, no 28, temos a porta dos cavalos. Aí sim fala de batalha espiritual. Está lá no final, está vendo? Pega o livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, Paulo fala assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então você tem batalha espiritual. Finalmente, depois que todas essas portas estão sendo restauradas, finalmente. Como que vai entrar em batalha espiritual ou falar de batalha espiritual se não conhece a porta velha? Tem muita batalha hoje que anula a cruz. Não é Cristo que venceu. Tem gente que fala muito mais do inimigo do que do Senhor. Há muitas coisas. Tem pessoas que estão batalhando espiritualmente, mas a porta do monturo está fechada, está cheia de problemas. E a palavra fala: não deis lugar ao diabo. Tem que ter a porta do monturo, tem que tratar com o pecado. Então, queridos, essa porta dos cavalos fala de força, de poder, de revestimento, de autoridade para enfrentar essa batalha, ou saber viver diante do Senhor com a batalha que temos hoje enquanto a igreja está sendo edificada. Depois nós temos 29. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois deles Samaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Você está vendo a porta oriental? Se você pegar o livro de Ezequiel, quando fala da casa de Deus, diz que a porta do Oriente é por onde entraria a glória de Deus. O que é isso, irmãos? Fala da volta do Senhor, da vinda do reinado glorioso do nosso Senhor. Voltarmos a preparar a igreja para a vinda de Jesus. Espírito de arrebatamento. Nós falamos que Jesus vai voltar, mas vivemos como se ele não voltasse. Construímos raízes tão sólidas aqui, como se ele não fosse voltar. Então, irmãos, precisamos voltar a essa porta de pregar a vinda do nosso Senhor. A porta da glória, a porta da vinda do reinado do nosso Senhor. E, finalmente, a porta da guarda que está no verso 31. Há alguns irmãos que acreditam que essa porta da guarda tem a ver com o tribunal de Cristo.
onde haverá disciplina, onde cada um vai receber aquilo que fez ou não, aquilo que o Senhor espera de nós. Eu penso que isso é correto, mas só isso eu penso que não. Eu acredito que essa porta da guarda é aquela porta que ao longo da Bíblia fala que quando havia causa entre os filhos de Israel, eles deveriam ir diante da porta e ali se assentavam os anciãos. E eles eram aqueles guardiões do conselho de Deus que julgavam as causas. Então se fala do presbitério sólido, maduro, para que possa julgar e dirigir as coisas entre os seus irmãos. Porque se tivermos todas essas portas, mas não tivermos irmãos maduros, certamente o inimigo vai nos prejudicar novamente. Então quando fala de porta da guarda, são aqueles irmãos que vigiam, são os supervisores, são os anciãos, são aqueles irmãos que têm encargo do governo pela casa do Senhor, da casa do Senhor. Então, queridos, quando pensamos nas faces da palavra do Senhor, cada porta dessa representa um aspecto do ministério da palavra. O ministério pastoral com a porta das ovelhas, o ministério evangelístico com a porta do peixe, o ministério dos mestres com a porta velha. Mas você tem os outros aspectos da palavra do Senhor. Cada porta dessa representa isso. Nós não podemos ter uma porta, ou melhor, não podemos ser uma casa sem muralha. Então não temos um testemunho, está tudo misturado. E a casa vai cair. Mas também não podemos construir uma muralha e nos aprisionar dentro da muralha. Não temos vínculo com ninguém, não pregamos o evangelho, não temos ministério da palavra, não nos envolvemos, enfim. As coisas são soltas. Então temos que ter uma muralha como Neemias, com peso de governo que Neemias tinha, mas com as 10 portas. E são esses aspectos de totalidade que mostram uma edificação adequada para termos a casa para a presença de Deus e a cidade com muralha para testemunho do Senhor. Se fala muito em testemunho do Senhor, mas onde estão os muros? E se há os muros, onde estão as portas? Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas. Vamos nos pôr de pé.